bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e no programa de hoje eu vou mostrar para vocês a recuperação de uma peça, que inclusive é uma situação que muitos de vocês devem ter em casa e de repente não sabe como fazer. Então essa peça vai servir com várias dicas, vai ajudar vocês com várias dicas para vocês recuperarem algum móvel que vocês tenham danificado. A peça em questão é um aparador. Esse aparador é da minha irmã, ela me pediu para eu transformá-lo e a ideia é revesti-lo com um revestimento decorativo, ou mais conhecido como fórmica. Esse aparador, ele é laqueado originalmente, e ele está todo machucado, está todo com os cantinhos quebrados, ou seja, é um aparador que já tem um bom tempo de uso. Ele é uma peça muito simples, é um L de estruturado, que é preso na parede com aquele sistema mão de amigo, ou seja, é uma peça prática e muito boa, mas o acabamento está danificado. Então a ideia é recuperar a peça. O laminado que eu vou usar para revestir a peça é esse laminado da cor gema de ovo, ou seja, a peça vai mudar completamente, vai ficar com outro visual. Então, antes de entrar com o laminado, eu tenho que fazer algumas ações para preparar a peça para a colocação do laminado, né? Da fórmica. Para realizar o lixamento dessa peça, eu vou utilizar uma lixadeira rotorbital, ou também chamada de lixadeira excêntrica. Essa lixadeira é uma lixadeira própria para acabamento, ela é utilizada justamente principalmente para acabamento de pintura. Então eu vou usar a lixadeira justamente para tirar o brilho que tem na peça, que é o brilho da laca, para deixá-la com um aspecto áspero. Eu vou abrir a porosidade para ter uma melhor ancoragem do adesivo do laminado decorativo. E para isso eu vou usar uma lixa que tem uma característica interessante, que ela tem uma camada de produto químico que impede o empastamento, que é justamente isso aqui. Quando você lixa com uma lixa normal, os grânulos da lixa vão se enchendo com o pó e ficam essas pastas aqui, e aí ela perde o poder de lixamento. E essa característica dessa lixa, que serve tanto para madeira como para pintura, impede esse empastamento, ou seja, você vai ter um rendimento muito melhor da lixa do que uma lixa normal. Além de ela ser presa na máquina com velcro, que é uma praticidade. Então eu vou lixar a peça inteira, eu até fiz um teste aqui para ver como ficaria. Apareceu aqui uma parte cinza, que é justamente o primer da peça, mas eu não vou chegar no primer, não precisa. Eu simplesmente vou tirar o brilho da peça e abrir a porosidade. Então o primeiro passo agora é fazer poeira. Vamos fazer pó e deixá-la prontinha para o próximo passo, que é receber o laminado decorativo. Bom, depois da peça lixada, onde fez uma sujeira danada, ela está aqui em cima da bancada, já sem poeira, e eu vou começar o processo para revesti-la. Só um detalhe que eu queria reforçar para vocês, aliás, uma informação. Eu coloquei uma lixa na máquina, a lixa que eu falei no início do programa, lixei a peça inteira e ela está aqui, olha, parece nova. Então realmente essa camada de anti-empastante é bem interessante. É um produto muito legal. Bom, agora o processo é começar a pensar na questão da fórmica. Você precisa dimensionar, eu diria, criar um plano de corte para os seus pedaços de fórmica para você revestir a peça.
A fórmica tem 1,25 m de largura. Então, eu tenho aqui, fazendo uma conta grosso modo, eu tenho em torno de 1,13 m, 1,15 m, fazendo esse contorno, porque vai aqui embaixo também. Então 1,13 m, 1,15 m, ainda sobra uma folga de 10 centímetros na folha de fórmica. Então, tá tranquilo. Ou seja, eu vou usar a largura dela para vencer essas distâncias. No comprimento, eu tenho 1,60 m e a folha tem, se eu não me engano, quase 3 metros, não me lembro. Então também não tem problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a folha aqui em cima da bancada, eu vou tirar um pedaço dessa folha com um pouco mais de 1,60 m para eu ter uma folga aqui para trabalhar. E aí eu vou dar umas dicas para vocês em função de como cortar essa folha para ir revestindo a peça. Logicamente vocês não vão ter uma situação dessa, mas vão estar antenados nas dicas para a peça de vocês. Primeiro eu faço um risco no alinhamento da régua para marcar a fórmica. E depois eu afundo, que aí eu já tenho o curso exato de onde eu vou cortar. E aí não tem perigo de fugir. A sequência que eu vou seguir para fazer o revestimento com a fórmica vai ser primeiro folhear essa parte de baixo, depois eu vou folhear todos os topos e depois eu vou entrar com a parte que mais aparece, que são essas duas folhas aqui. Eu quero aproveitar os dois lados da fórmica que estão retos de fábrica para utilizar esses dois lados exatamente aqui, porque aí eu não tenho acerto nenhum para fazer, o acerto vai ficar depois aqui para fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta medida, vou acrescentar a folga que eu preciso para refilar depois e vou considerar essa aresta encostando aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, pegando esta medida. E depois o que sobrou no meio, aí sim eu tiro esta tira e as outras, porque aí todas essas tiras eu consigo refilar tranquilamente com a tupia laminadora. Ao movimentar a peça, eu bati um cantinho da peça na parede. Esse canto aqui. E eu lasquei a madeira. Então se eu for colocar a fórmica aqui, vai ficar faltando um enchimento, vai ficar uma fresta. E isso vai atrapalhar o acabamento do canto. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho de massa plástica e vou retocar isso aqui e reconstituir o canto. Então vocês já acompanham esse detalhe e fica aí uma dica, mais uma dica para vocês. A massa plástica é uma massa catalisada que seca rápido e ela fica bastante dura. Então é a massa utilizada por exemplo, por marmorarias, por marmoristas para reconstituir granito, mármore. Então, eu diria que é um bom recurso para você recuperar situações rapidamente em que seque rápido e você não atrase o trabalho. Terminei de cortar as faixas, numerei as faixas para não trocar, não ter nenhum problema de confusão. Aquele pedacinho que eu maciei com a massa plástica, está aqui, olha, lixado. O canto já está reconstituído. Então agora é começar a passar cola. Então eu vou começar pela parte de baixo do aparador, como eu falei anteriormente. E depois que estiver pronto, vocês vão entender a lógica da sequência que eu estou fazendo. Fica mais fácil de entender. Então eu vou colar essa parte, que é a parte de baixo do aparador. E aí eu já tenho que refilar. Então aí vou mostrar como eu vou refilar e aí continua o processo, aí entro nas bordas. Então é uma sequência. Esse adesivo de contato tem um cheiro forte, já existem marcas no mercado que não tem o tolueno,
mas de qualquer maneira ele tem um cheiro forte. Então eu recomendo que você faça esse serviço no local aberto, ventilado, para você não ficar respirando esse cheiro que é um gás, né? E não é muito indicado. Para aplicar o adesivo eu uso uma espátula dentada, própria para essa ação, justamente para ela ficar riscada. Eu quero passar uma dica para vocês. Quando vocês forem, digamos, fazer isso que eu estou fazendo, revestir uma peça que já é pintada com fórmica, vocês vão usar um adesivo de contato. O adesivo de contato tem o seu solvente, que ou é o tolueno, ou já existem versões que não tem o tolueno. Então, eu sugiro que você faça um teste num canto da sua peça, antes de começar a mexer com a cola, com a fórmica e tudo mais. Faça um teste para ver se a cola não vai dissolver a tinta da sua peça. Se você perceber que vai dissolver, aí não vai ter jeito, você vai ter que arrancar toda a tinta e chegar na madeira. Porque a hora que você passar a cola, provavelmente a cola vai diluir a sua tinta e aí vai ficar uma caca. Aqui na situação que eu estou fazendo, eu sei que a tinta que foi utilizada para o acabamento da peça anteriormente é uma laca. E laca utiliza um solvente forte também. Então, até quando eu deixei uma poça aqui, começou a querer amolecer um pouco a tinta. Então, eu já espalhei e tirei essa situação. Do jeito que está aqui, ela está espalhada, então é pouco solvente, então não vai ter problema. Mas se for uma tinta que tem uma característica mais fraca do que a cola que você vai usar, aí você vai ter problema. Então, preste atenção nisso, faça um teste no cantinho da sua peça. O adesivo de contato, para aqueles de vocês que não conhecem, ou não sabem, ou nunca viram, é um adesivo que tem esse nome por quê? Porque você passa o adesivo nas duas partes, que vão ser unidas, espera secar, e depois você põe uma em contato com a outra. O contato é que vai gerar a colagem da situação. Para você saber se está no ponto para ser colado ou não, simplesmente basta você colocar a mão, você vai sentir que a cola adere na sua mão, mas não suja, sua mão sai limpa. Então esse é o ponto correto de você fazer a colagem. Agora, o problema é o seguinte, é uma peça grande, comprida, para você posicionar aqui e começar a encostar uma parte na outra, você precisa tomar bastante cuidado. Se você não tiver prática, encostou, quando você for arrancar, a cola já vai arrancar, já vai ficar uma encrenca. Então eu vou passar para vocês uma dica que vai ajudar a não errar na hora de encostar uma peça na outra. Pega aí na sua oficina, arruma uns sarrafinhos, esse aqui é até grosso demais, que vão servir de afastadores. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colocar assim. Eu já passei essa técnica para vocês num programa que foi uma das cabeceiras de cama, acho que a cabeceira de cama almofadada. E as pessoas, muita gente não entendeu o processo, achando que as madeirinhas ficavam, aí não enxergavam mais a madeirinha. A madeirinha é simplesmente um afastador, e depois ela vai ser removida para você encostar uma cola na outra. Então eu estou ressaltando isso para os desavisados não acharem que a madeirinha fica, a madeirinha sai. A chapa está posicionada com as folgas posicionadas também, ou seja, quando eu afundar uma na outra, eu vou ter folga de todos os lados para acertar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou começar por aqui. Então eu vou tirar a primeira madeira, vou posicionar a mão aqui para ela não fugir e vou abaixar a fórmica aqui, olha. Confira 5 vezes, 10 vezes para você não errar.
Eu tenho aqui meio centímetro de cada lado de folga. Eu vou vir aqui e vou conferir de novo. Eu continuo aqui também com meio centímetro, ou seja, a chapa está posicionada exatamente onde precisa. Então agora, olha, eu tiro o outro. Tirei e vou abaixando. Tiro o outro. Faça uma cunha de madeira dessa forma, para que você possa forçar a colagem da chapa na peça, dessa forma. Depois de colar a chapa, o próximo passo é refilar as bordas para ela ficar bem acabada. Para fazer isso, você tem três opções, as mais usadas. Você pode usar uma plaina manual. Aqui eu deixei até um pouco demais de folga, de excesso. Eu tenho mais de meio centímetro. Então ou você pode virar a peça ao contrário, passa o riscador, diminui essa folga e aí vai acertando com a plaina manual, ou seja, deixa ela regulada bem pouquinho e vai passando. Esse acerto da borda, ele é muito delicado. Qualquer coisinha que você fizer errada, você lasca a fórmica e aí você vai perder o trabalho. Então ele tem que ser feito com muita paciência, independente da ferramenta que você esteja usando. Então, por exemplo, no caso da plaina, é ali, bem na manha, devagar, sem pressa. Controlando a ação da plaina. A outra opção para você acertar aqui a beirada da fórmica é você usar uma lima chata. Essa aqui é uma lima mursa, que ela é mais grossa. E você vai passando, forçando a lima para baixo, porque se você forçar ela de baixo para cima, tem a possibilidade de você lascar a fórmica para cima. Então, com a fórmica, com a lima, você vai fazendo dessa forma. E vai desgastando com a lima e acertando a lâmina de fórmica, a beiradinha que você precisa desgastar. Na realidade, essa é uma ação que você vai fazer em conjunto com a plaina e com a lima. Aí você obtém um bom resultado. Eu estou tirando aqui o excesso para dar o acabamento com a lima. Bom, e a terceira opção para fazer essa laminação é a tupia laminadora. Eu tenho aqui uma tupia que é uma retificadeira acoplada com um acessório que transforma a retificadeira numa tupia laminadora. Então essa é a minha tupia laminadora. Então, para fazer esse acerto, que é muito mais fácil com a tupia laminadora, e eu diria até muito mais preciso, você precisa usar uma fresa reta com rodízio, que é justamente essa fresa aqui. Ela é uma fresa reta e ela tem um rodízio alinhado com as facas, porque justamente o rodízio vai passar encostado na madeira e a faca vai comendo no mesmo alinhamento. Então, essa é a fresa que está instalada aqui na máquina. Então agora eu vou mostrar para vocês a ação da tupia laminadora fazendo o acabamento. Antes de começar a ação da tupia laminadora, duas dicas. A primeira é o sentido que você vai passar a fresa na peça. Então, essa dica é bem legal, é bem importante inclusive.
não é só a questão de legal, mas é a questão técnica dela. Quando você for fazer o fresamento de uma peça externamente, que é o caso aqui, eu vou passar a fresa por fora da peça, você vai passar a fresa no sentido anti-horário, ou seja, nesse sentido. Isso por conta da posição em que a faca vai comer o material. Se eu tiver, por exemplo, um buraco aqui, onde eu vou ter que fazer um fresamento interno, aí sim é o inverso. Eu vou fazer o movimento da fresa no sentido horário. E isso se for uma superfície, vamos dizer, uma situação vazada, tem um buraco aqui, eu preciso fresar esse buraco. Então, aí é sentido horário. Então, externamente, sentido anti-horário. Internamente, sentido horário. Quando você for passar a tupia laminadora, é importante que você encoste perfeitamente a base dela na superfície, para que ela fique vertical, e encoste o rodízio da fresa na lateral. Então é importante que a sua lateral também esteja correta, esteja certa, porque se tiver um dente, esse dente vai ser transferido para o desenho aqui da fresa. E fazer a laminação com a tupia é outra coisa. Nossa, fica um acabamento incrível. Nesses topos menores eu vou fazer uma junção meia esquadria aqui, para ficar o mais imperceptível possível. Então eu cortei aqui uma tira e já fiz uma meia esquadria. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a outra meia esquadria complementando aqui, e aí fica mais fácil de colar, porque aí eu já tenho a meia esquadria aqui dessa forma. Então como eu fiz essa meia esquadria? Eu prendi a faixa aqui alinhando com a bancada. Dessa forma eu consigo posicionar o esquadro 45 graus aqui. E por fim, para acertar realmente, deixar reto, eu passo dessa forma na lixa. E aí eu tenho aqui a meia esquadria pronta, olha. Para facilitar a vida, agora ele é só colar. E agora é só repetir o processo nos outros topos e nas faces, até finalizar a peça. Bom, eu refilei a última placa, que era a última superfície a ser terminada. Eu colei e fiz o acerto da borda da fórmica com a tupia laminadora. Mas a tupia laminadora não chega até aqui. Então eu tenho aqui um cantinho para acertar manualmente. Agora, quando eu fiz o acerto desta peça, que é exatamente o oposto dessa, simplesmente muda a posição, eu não tomei cuidado e eu quebrei o cantinho da fórmica, que é justamente esse cantinho que está aqui.
Então, o que que aconteceu? Essa peça estava deitada e eu desgastei esse excesso que estava aqui, igualzinho, eu desgastei com a plana manual. E eu estava passando a plana nesse sentido, da face para o canto. E o que aconteceu? Quando eu cheguei quase no finalzinho, quase terminando de acertar a espessura, a projeção da lâmina de fórmica, a plana quebrou o cantinho, ou seja, ela lascou. E aí ficou esse defeitinho aqui. Então, eu acho interessante, eu acho importante passar para vocês esse tipo de dica, porque mexer com fórmica requer muita paciência, muito cuidado, porque é uma coisa de precisão. E qualquer errinho, ele aparece. E aí você tem que trocar, porque aparecendo erro fica feio. Imagina se, por exemplo, você está fazendo isso para entregar para um cliente seu. Você é marceneiro, ou você vai vender a peça que você está fazendo. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, a sugestão o que que é? Ao invés de passar nesse sentido, daqui para cá, eu vou passar a fórmica no outro, eu vou passar a plana no outro sentido, para evitar que aconteça esse lascado no final da fórmica. Essa é uma situação. Para a situação que é esta peça, como eu falei no início do programa, que é uma peça da minha irmã, eu vou misturar um pouquinho de corante numa massa corrida e vou retocar esse cantinho. Eu vou fazer um retoque, porque eu não vou trocar a folha inteira. Agora, se é realmente uma peça que você, por exemplo, está vendendo, você vai ter que trocar a folha inteira, por causa de um negocinho de 1,5 mm. Então, tome bastante cuidado e tenha paciência na hora de processar esses detalhes de acabamento. Para fazer o retoque, aquele retoque com a massa corrida que eu falei, vejam, o cantinho é muito pequeno, então é um retoquinho de 1,5 mm. Eu vou misturar um pouco de corante, esse corante que eu tenho aqui, eu tenho alguns corantes que são usados para atingir tintas mesmo, aqueles de máquina, mas se você, por exemplo, não tiver, pede numa loja de tinta um pouquinho só para você fazer o seu retoque. E aí você mistura com um pouquinho de massa corrida. Veja, isso não é o certo. Eu estou dando uma dica, se da maneira que está ficar bem para você, ótimo. Mas, para ficar perfeito, realmente teria que remover a folha e fazer novamente. Então isso é uma dica, um plano B. Então esse foi o nosso programa de hoje. Restaurar uma peça, fazer uma releitura do seu acabamento, aqui no caso utilizando um laminado decorativo. Espero que vocês tenham curtido. Se realmente curtiram, dê aquele joinha lá no YouTube para nós. E eu espero vocês no próximo programa. Um grande abraço.